Eu estou com o vereador Nunes para falar ainda sobre a eleição para presidente da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, que aconteceu no último domingo, dia 1º. Vereador Nunes, boa tarde. Sabemos do seu desejo de ser presidente da Câmara Municipal. Logo que passou as eleições municipais em outubro, você deixou evidente o seu desejo de concorrer à presidência da Câmara. No seu ponto de vista, o que aconteceu para que alguns parlamentares da base de Carmelita Castro retirassem o apoio ao seu nome? Boa tarde, Bartolomeu Neto, e boa tarde os ouvintes da Rádio Cultura FM. Neto, a gente que estamos nessa luta com parlamentar e presidente por São Raimundo, todo esse tem o desejo de chegar mais alto ponto no seu cargo, vereador, ou vice-presidente ou presidente, né? Então, eu fui eleito dia 2 de outubro como vereador mais votado de São Raimundo, dentro de uma coligação junto com 8 vereadores na base da prefeita eleita Carmelita Castro. E eu fui a primeira pessoa na casa do meu amigo, irmão Rian, dizendo para ele que nós tínhamos 3 vereadores, mais de um mandato. Eu e ele estava passando por 2º mandato, e o vereador Laércio já tinha mais de 2 mandatos, por 3 mandatos. Então eu falei para o vereador irmão Rian, pedindo apoio a ele, que ele é a pessoa mais ocupada, que tem as suas empresas para tomar de conta. O vereador Laércio, bancário, sua fazenda, tomar de conta. E eu era a pessoa que tinha mais tempo para estar naquela casa, para estar observando os projetos chegando naquela casa e recebendo a população de São Raimundo lá, né? E botei meu nome à disposição e pedi o apoio a ele. Só que irmão Rian disse que votava e nem disse que não. E dali eu fui procurar a minha base política, que é do PMDB, o vereador eleito Paulo Giovano, meu presidente do partido, Rogério Castro, e a Catiúça, pedindo um apoio, e conversei com Emadeus, conversei com Adilson, conversei com o Jean, conversei com todos, né? Então, no correr do tempo, eu vi que a eleição estava empate, eu, irmão Rian, eu com 4 votos, irmão Rian com 4 votos, não, 3 votos. Que sempre o voto do vereador Laércio, ele dizia que quem indicava era a prefeita eleita Carmelita Castro. Então, eu estava com 4 votos, que era o vereador Nunes, que era o Paulo Giovano, que era a Catiúça e o Emadeus. Irmão Rian sempre tinha a preferência do Adilson Ribeiro e do Jean. E o voto do Laércio, quem definia era a prefeita Carmelita. Então, eu fui conversando com os partidos, os colegas vereadores, fui conversando com a prefeita sempre dando um apoio para mim, junto com o esposo do deputado Elisaia, e deixei o tempo rolar, o tempo passar. Quando viu que não teve entendimento entre nós vereadores do PMDB que estava com uma posição entre o vereador Nunes e o vereador irmão Riano, chegou um entendimento de um abrir mão para o outro, fomos para uma reunião junto, eu, o vereador Nunes, o vereador irmão Riano, junto com o deputado Elisaia e junto com a Carmelita Eleita. Pediu que pudesse, da prefeitura, para poder acabar esse desentendimento. A prefeitura está à disposição para dar uma sugestão de resolver o problema, para lançar logo o nome. Porque desde o começo o PMDB tinha 4 vereadores, já foi o critério bem certo com o PT, que saiu o presidente do PMDB. E eu, com a maioria do PMDB, com o apoio do presidente, do Arnaldo Fernando, que é a pessoa que sempre é o vereador mais votado que tiver aqui nessa casa, com 7 mandatos dentro do PMDB, e apoio do próprio Gerondelo Carjuel, me deu força de eu estar disputando essa presidência aqui, né? Quando teve esse entendimento entre nós e o Hélio e a Carmelita, nós 4, eu e o vereador Nunes, o vereador Rian, e não deu certo nós entender o entendimento, o PT se reuniu junto com a prefeita eleita Carmelita e decidiu votar. O PT tirou o apoio do Emadeus, Carmelita tirou o apoio do Jean e do Adilson, do irmão Rian, e tá os 3 votando em quem a Carmelita Castro pedisse. E foi uma reunião quinta-feira, de 11h30 até 12h40, para chegar ao ponto do entendimento, Bartolomeu Neto. O que foi? Os 8 vereadores, numa reunião com a prefeita eleita, com o deputado Elisaia também junto. Todos fizeram seu análise, mostrando o ponto de vista, dando seu pronunciamento, como queria a maneira de resolver, cada dando seu ponto de vista, falando, e não chega ao ponto de entendimento de um abrir nem o outro. E quando chegou lá nessa hora, apareceu mais um nome, que era o nome do vereador Laércio também, botando seu nome à disposição da eleição da Câmara. Quando viu que não tem entendimento, sempre o vereador Nunes tinha o voto do Paulo Giovano, decidido o voto da Catiúça, e com meu 3.
Aí chegou um ponto que não teve mais de a prefeita eleita escolher seu candidato para a presidência do biênio de 2017-2018. E ela foi bem claro, pediu: todos vocês são iguais, todos vocês merecem, todos vocês têm a competência de administrar aquela Câmara, mas me perdoe, irmão Rian, me desculpe, irmão Rian, me desculpe, Laércio, que eu tenho uma gratidão grande ao vereador Nunes, porque ele que pegou minha campanha do começo até o fim, foi o primeiro que estirou a mão para mim, então eu devo essa gratidão ao vereador Nunes. Então, se eu que decido que eu o presidente, por me desculpe, meu candidato da Câmara é o vereador Nunes. A prefeita Carmelita Castro, ela deixou evidente entre todos os demais vereadores da base do governo de que o seu nome seria o nome pretendido por ela. É isso, Nunes? Era o nome escolhido para a prefeita eleita, juntamente com o deputado Elisaía. Aí dali, o irmão Rian disse: pois, me desculpe, me perdoe, eu não retiro meu nome, que já decidi meu nome, meus irmãos da igreja do pastor mandou segurar meu nome, tudo bem. Ela pediu se ele, irmão Rian, se ele aceitaria ser o líder da prefeita na casa. Ele disse, com todo orgulho aceitaria. Ia colocar o nome dele, fazer a chapa dele, para votar só a pessoa dele. Então, ficava certo comigo. Nunes, Paulo Giovanni, Catiúça, Adilson, Emadeus, Jean e Laércio. E além disso, eu tenho um voto desde o começo que me apoiou, Valdir Ribeiro. Desde o começo da palavra, foi nos meios de comunicação, nas rádios, e disse que o voto dele é do vereador Nunes. Então, Bartolomeu, o deputado Elisaía formou a chapa, Nunes como presidente, Laércio como vice, primeiro secretário Adilson Ribeiro, segundo vice Jean e segundo secretário Catiúça. Paulo Giovanni ficava fora da mesa, o irmão Rian ia para a liderança da prefeita e o Emadeus tudo certo para ir para a secretaria de turismo, para a Ana assumir. Dali, na sexta-feira, eu vim na Câmara Municipal, digitei a chapa. Primeira pessoa que assinou foi Laércio Dias de Carvalho como vice, em seguida o Nunes Jesus Santo, e terceiro Catiúce, quinto Adilson e sexto Jean. Chapa batida, tá aqui, assinado por todos os vereadores aí. 5 da tarde eu vim para a Câmara registrar, protocolei, registrei. Vereador Laércio, muito empolgado, tudo certo, tudo tranquilo, tudo resolvido. Quando foi por volta das 8 da noite, na sexta-feira, antes da prefeita acabar de sair da missa de posse da prefeita, o vereador Laércio já estava doido, lá na praça, que não aceitasse mais serviço, que era candidato, não abria para ninguém. E aí começou a bagunçar. Por volta do sábado da manhã, nós estamos eleitos. Laércio saindo fora, o Valdir Ribeiro assume, tranquilo. Valdir Ribeiro foi a parte dele, um homem de palavra, segurou. Quando foi 11 para 10h30, para 12 horas, o Valdir Ribeiro Nunes está tendo uma traição. Então, na Câmara Municipal, o Jeanzinho está junto com o irmão Rian, lá, e os 4 do partido de nós, da oposição, da prefeita, os 4 estão fechando com o Jean e com o irmão Rian. Mas não bateram o martelo porque eu não aceitava o apoio, junto com o Laércio. Mas lá deu os entendimentos, que o irmão Rian queria a presidência e o Laércio também queria. E nem o Laércio estava votando no momento do irmão Rian e não o Rian votando no Laércio. E por causa do Valdir Ribeiro, que deu a palavra para o vereador Nunes, não abriu mão, não bateram o martelo. Isso, o Rosibal me deixou bem claro que aconteceu isso aí, é prova testemunha disso aí que eu estou falando. Voltaram todos os 8 para a casa da prefeita Carmelita Castro por volta do sábado. 2 da tarde, chegando na hora de registrar a chapa 4 horas, fiquemos até 3h30. Foi que eu vi que não tinha entendimento. Por quê? Eu estava com 6 votos, 6 votos. Que perto do Laércio, perto do Jean. Aí quando eu vi que o irmão Rian estava com o voto dele já, o voto do Jean, o voto do Rosibal, o voto do Isaac e o voto do Dr. Cleizan. E o Nunes, seguro, estava com o voto do Nunes, voto do Paulo Giovanni, voto da Catiúça, o voto do Emadeus, o voto do Adilson
e o voto do Valdir Ribeiro, que me foi um cara fiel até a última hora que não tem jeito, tranquilo, comigo, da palavras, tranquilo. Então eu tinha 6 votos, o irmão Rian 6. E o seu primo, Almir Ribeiro, chegou a posicionar o voto ao seu favor? Não, o vereador Almirzinho, eu procurei uma vez, e já conversa mais, mas a Azul conversa muito, que ele tem intenção de votar no vereador Nunes, mas questão de familiar, seus filhos, sua esposa, não aceitava votar no vereador Nunes. Então, ia atrás do voto dele, inclusive que a prefeita lhe pediu muito, que queria ser eleito, mas na base, junto dos vereadores, da situação ao lado dela. Vereador Nunes, diante destes fatos, você considera isso uma manobra ou uma rasteira por parte dos seus colegas de bancada? Eu considero, pastor amigo, pessoas que não têm palavra, que fechou compromisso com a prefeita, que fechou com o deputado, pessoas que iam ser beneficiadas, Laércio como primeiro vice, Jean como segundo vice. Então, uma pessoa dessa, o prefeito não pode confiar mais nas pessoas dessa aí, que fechou, assinaram a chapa, reza extremo, e bota a palavra atrás. O que aconteceu? Quando chegou os 8 sábados, por volta das 12h30 na casa da prefeita, outra reunião, o tempo passando, né? Quando nós vimos que o negócio desandou tudo, a prefeita, depois vamos aqui voltar tudo do zero e vamos formar outra chapa, outra pessoa aqui. E eu bati a mão na mesa que não, só aceitaria agora o sorteio entre agora os 7 vereadores, menos Jean, porque na eleição ele disse que ele mesmo não votava nem nisso para presidente. Então, cabeça nele, votava para ele, presidente. Então, mandei ela fazer a prefeita o nome dos 7 vereadores e para o sorteio. O primeiro sorteio que for sorteado, que era o presidente, que eu, Amadeus, estava tudo certo para ser o secretário de turismo, mas eu disse, você é vereador, você vai também para o sorteio, e foi. E eu estou feliz, estou feliz porque eu, Amadeus, ganhou o sorteio, hoje é o presidente dessa casa, com todo orgulho, porque foi a pessoa que passou esses 3 meses junto comigo, me apoiando, lutando até a última hora, né? Então Deus é mais que ele está na presidência. E segundo, eu dei outra sugestão, dei outra opinião, como que seria o primeiro vice. Vamos critério aqui dos vereadores, quem tiver mais votos que o primeiro vice. E eu coloquei meu nome à disposição como primeiro vice, e o Laércio também colocou no ele como vice, botou o nome dele à disposição. Eu tive o voto do vereador Paulo Giovanni como primeiro vice, tive o voto do Arenaldo no momento que estava substituindo a filha dele, a Catiúça, como primeiro vice. Então eu tive 3 votos com o meu, e o Laércio teve 3 votos, com o voto do irmão Rian e com o voto do Jean. E ficou o voto do Adilson para decidir o primeiro vice. Mas ele ficou tão chateado da chapa batida, e o Laércio bagunçou com a chapa toda, ele escolheu minha pessoa. Então fiquei o primeiro vice, e fomos o critério do primeiro secretário. Só teve um candidato, o Adilson Ribeiro, então ficou o primeiro secretário. E o segundo vice, o Laércio botou numa exposição e não tinha mais concorrente, ficou ele como segundo vice. E o segundo secretário, que também ninguém teve concorrência, ficou a Catiúça. E o Jean ficou fora da mesa, o Paulo Giovanni também não queria a mesa, estava fora já, tranquilo, ficou fora. E o irmão Rian ficou sendo o líder da prefeita. Então, dali, viemos fazer a chapa e reza extreme, e aconteceu o que aconteceu aí, e chegou aqui no dia da eleição, na hora que eu tive uma conversa com o Valdir Ribeiro, que é a pessoa que me deu o apoio, e Valdir, você é uma pessoa 100% de palavra, então vou lhe pedir, você está perdido, porque você merece meu voto, mas eu tenho um compromisso com a prefeita todo o tempo, e tenho um compromisso com o Amadeus, que foi eleito, e sempre está fiel comigo todo o tempo. Então, vamos fazer uma chapa única para poder dizer que você concorreu e perdeu. Ele foi uma pessoa bom senso, depois eu vou combinar com os colegas, ou nós foi uma chapa única. Então aconteceu, Amadeus foi eleito com 13 votos. Então, quero parabenizar o Amadeus por o apoio que me deu, quero agradecer o voto de confiança minha que me ajudou a Deus como primeiro vice,
E agradecer o Valdir Ribeiro por tudo que também me defendeu meu nome até o fim. Só não fui presidente, não foi por falta do voto dele, não. Que ele saiu era assim, que ele prometeu o voto e segurar a palavra. Então, isso eu queria só agradecer a esses meus amigos. Vereador Nunes, diante de toda esta turbulência envolvendo a eleição para a presidência da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, em algum momento você foi procurado pela base da oposição para fazer alguma aliança no sentido de concorrer à presidência da Câmara? Toda não resta dúvida, sempre o Rosibaldo, todo dia aqui na Câmara, conversando comigo, você é meu amigo todo tempo, mas eu fui eleito numa base, composto com outro vereador, como prefeito eleito. Então não tinha como eu sair de lá para vir para cá, né? Mas o direito do Rosibaldo era caçar uma maneira também de estar junto nesse embargo aí, né? Mas eu sou uma pessoa consciente, pode estar 1000 pessoas, minha palavra já era, pode estar aqui conversando comigo, mas meu pensamento não muda. E dinheiro não muda. Se fosse, eu podia ser o próximo presidente da eleição passada, que o próprio prefeito botou em fortuna aí para mim ser o presidente ainda. Podia estar lá do ex-prefeito, aí lá aí, que foi atrás de mim, os amigos dele, para ser visto, oferecendo fortuna, mas não, eu tenho meu posicionamento da palavra, e a palavra que eu dei já era. Então, a primeira pessoa que deu a palavra para Carlinhos como prefeito foi o Nunes. E dali veio um bocado do outro partido atrás de mim, os amigos, não, a prefeita acabou, as palavras dele não volta mais não. Então, isso coisa acontece, né? Eu nunca fui no meio de comunicação, a Capivara atrás de mim para dar entrevista sobre a eleição da Câmara, a própria cultura, não, porque eu sei que a eleição de Câmara é complicado, ali é a última hora, estão jogando madeira no fogo ainda para queimar ainda. Então, não fui no meio de comunicação, porque eu sabia que é complicado, só sabe que o presidente quando apura os votos e conta. Então, estou tranquilo, estou feliz, estou satisfeito, Amadeus como presidente, pessoa bacana. As pessoas que me derrubaram ficaram lá embaixo, eu não estou em cima deles ainda. Então, é só agradecer a população de São Renato e explicar como ocorreu esse período da eleição da Câmara Municipal de São Renato. Vereador Nunes, que tipo de acordo foi feito entre os vereadores da situação e os vereadores da oposição para chegar a um consenso em que todos os vereadores pudessem votar no nome do vereador Eumadeus Pereira como presidente da Câmara? Bartolomeu, não teve nenhum acordo, não. Sim, em termos de cargo da Câmara, não teve, não, porque o vereador Eumadeus já veio eleito com 8 votos. Eu acho que esses que sujaram com a prefeita, que prometeu voto com a prefeita, que prometeu para o Hélio e que prometeu comigo, não é possível que eles iam duas vezes voltar a palavra atrás. Então eu acho que eles erraram a primeira, que prometeu voto para a prefeita e para o deputado. Eu acho que nem erraram 2 vezes não. Então havia consciência de votar no Eumadeus. O Eumadeus tinha 8 votos e eu conversei com o Valdir Ribeiro, conversei com o Valdir Ribeiro também, o Edelfonso Ribeiro, que entrasse num bom entendimento, para poder ter uma chapa única, para mostrar que eles estão unidos. E o Valdir Ribeiro é uma pessoa de bom senso, consciente, abriu a mão da sua nome como presidente dessa casa, como pré-candidato dessa casa, e foi uma chapa única e foi eleito o Eumadeus com 13 votos. Então, vereador Nunes, com relação ao posicionamento da prefeita Carmelita Castro sobre a eleição para a presidência da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, está tudo certo? Ficou tudo entendido com os parlamentares? Ou ainda ficou aquele resquício, alguma coisa, alguma mágoa sobre os fatos que aconteceram, ou algo que deixou de acontecer? Você está chateado ou agora está feliz diante de tudo isso que aconteceu? A prefeita também está feliz, está alegre, que a prefeita eleita também, a Carmelita Castro, tem um bom relacionamento com o Eumadeus, politicamente, com os acordos. Então, ela está muito, além de ser o primeiro nome, o segundo nome, eu acho que podia ser Eumadeus mesmo. Então, acho que Deus foi justo, não chegou minha vez ainda, mas chegou a vez do Eumadeus aqui, e também é pessoas queridas da prefeita eleita. Além de sim, que ela gosta de todos, mas aquelas pessoas que mais teve o lado dela, que sempre ajudou no começo, ela não é contra nenhum, mas eu vi que ela ficou muito satisfeita com a pessoa de Eumadeus que hoje está na frente aqui dessa casa, né? Então, não, eu não tenho mágoa não, isso é de política mesmo, jamais, eu não tenho mágoa de ninguém, gosto deles todos. Aquele momento que naquela sessão de abertura, que sempre estou com 2 anos, graças a Deus, sendo mais votado aqui, sendo abrindo a primeira sessão do ano, dando posse prefeito eleito, fica chateado, meio um pouco nervoso, mas já me tranquilizei, porque isso faz parte da vida. A vida continua, sou um cara jovem, para frente, tem um futuro, e eu vou em busca daqui 2 anos, botar meu nome e fé em Deus chegar a ser eleito, né? Preparar mais, me organizar
Então, assim, a vida continua. Então, hoje, o prefeito está me dando o maior apoio por minha palavra, do meu entendimento de ter ido para o sorteio e acabar todo o problema. E foi resolvido. E hoje já está com a Câmara na mão, que se não tivesse acontecido o que eu disse, se ter dado minha opinião, é escada ter perdido a eleição da Câmara, porque o tempo estava passando, o irmão Rian estava com a chapa dele registrada aqui, junto com o Jean, e pega os votos de lá, e tem que o Valdir Ribeiro viu que o rato estava fora, podia votar nele lá, né? Então, e ele fosse ter 6 votos, deu 6, eu podia saber em quem votar rolar essa, então ele não vai ganhar a eleição. Então, não tem nada contra o irmão Rian, gosto dele, amigo do peito, e se correu de eleição, e aí eu é amigo, vamos trabalhar todo mundo aqui em parceria junto, e agradecer todos os amigos que estiveram presentes na sessão aqui de Itaposse. E agora só desejar, Neto, um feliz ano novo, ano de 2017, com paz, saúde, para nós todos. Ok, conversei com o vereador Nunes falando sobre a eleição para a presidência da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato. Vereador Nunes, agradeço a você pelos seus esclarecimentos. Boa tarde. Boa tarde, Dr. Neto. Verdade, credibilidade, Jornal da Cultura.